Cada feliz? Vamos começar. Boa noite. E aí, galera, boa noite. Estamos chegando. Começando com mais um fundinho musical, ó. Hoje a gente conseguiu fazer uma façanha. A gente já vai trocar uma ideia bacana com vocês nas nossas experimentações aqui, aí, Carol. Me ajuda aqui. Eu vou chamar o síndico. Como é que eu faço pra botar esse aqui no ao vivo? Aí entra no guiado, fica no guiado. A gente começou Rodrigo. a Isabela, a GTS Show 38, depois bota seu nome aí, irmão. A gente agora vai experimentar coisas novas, a gente precisa aprender, a gente precisa se desenvolver. Bertame tá chegando. Tamo aí, irmão. Hoje é papo de suburbano. Vamos falar um pouquinho como é que começou essa nossa loucura do Guiadas. Poxa, clica aí, vê se tem como botar a legenda e vamos cair dentro. A gente tá no Facebook e no Instagram. Isso aí, galera, ó. Facebook e Instagram. O cara dessa a gente começa no YouTube também. Mas é como a gente já falou, né? A gente tá começando nesse universo. Ai, Jorge! Um abraço, o Jorge tá em casa. Ah, legal. A cara dessa a gente faz uma de jongo. Mas Ingrid, aí, dona Neuza, tudo bem? Ingrid. A gente tá aprendendo. Vamos lá. Vou baixar aqui um pouquinho. Tim Maia. Vamos lá. A gente hoje veio bater um papo com vocês, né? Primeiramente, eu quero agradecer aos meus pais, que neste momento estão com os meus pimpolhos, nossos pimpolhos, né? Obrigado, pai, obrigado, mãe, obrigado, irmã, né? Assim, se não fosse vocês nesse momento, eu não estaria conseguindo fazer essa live. E também, né, queria dizer que para mim está sendo um processo praticamente terapêutico, né? Porque acho que todas as mães que estão nessa quarentena com seus filhos em casa estão enlouquecendo um pouquinho. A gente está tentando não enlouquecer. Então, eu consigo dar uma fugidinha de vez em quando para ir no mercado. Mário trabalha e a gente fica em casa. Então, assim, essa retomada do Guiadas, de trazer esse trabalho, né, pelas lives, está sendo excelente, pelo menos para mim, né? Porque para sair um pouco da minha rotina, né? Que a minha rotina é criança, casa. E eu tô sentindo uma falta danada de outras coisas que eu já fazia, né? Então, tô muito feliz de estar aqui. Queria agradecer minha família por esse apoio. E agradecer a você que está aí assistindo a gente nesse momento. É isso, a gente tá cada vez mais aprendendo. A gente testou aí, depois que a gente fez a transmissão. Pô, a gente fez essa é a nossa segunda transmissão, né? Ao vivo, a gente ficou meio chateado na primeira, porque assim, era a primeira vez que a gente estava fazendo, a câmera começou de cabeça para baixo. Quando vocês olharem lá no Guiadas, na página, vocês vão ver que tá de cabeça para baixo, tá assim de lado. A gente foi pego de surpresa com a questão do tempo no Instagram, e a gente viu... E achou que fosse compartilhar junto com vocês no Facebook, né? Coisa que não aconteceu. Então a gente ficou assim, caramba, tem gente que curte o Guiadas e não tem o Instagram. Né? Isso acontece, então... E a gente ainda está em teste, tanto que a gente não está fazendo aquela divulgação que a gente vê a galera fazendo, começando bem antes, tipo uma semana. Não, a gente, tipo, no dia a gente começa a divulgar dizendo para as pessoas, hoje a gente vai fazer uma transmissão. Porque a gente está testando, a gente quer aprender para quando a gente estiver fazendo, a gente poder estar bem seguro, a gente poder estar bem certo nessa questão da tecnologia, que o que está assustando mais a gente nesse momento é a questão tecnológica. A gente ainda está em adaptação. Hoje é mais um teste que a gente está fazendo para conseguir transmitir nas duas. A gente já pesquisou, aprendeu, já vai ter essa informação para poder trocar com vocês sobre como compartilhar no YouTube, no Facebook. A gente estuda, insiste. Vocês veem que tem vários videozinhos que a gente botou e curtinhos da gente testando, dando resposta e dizendo, olha, isso melhorou, aquilo pode melhorar. A gente vai seguindo. A Isabela está dizendo que nós somos a melhor descoberta dela. Olha, a gente pode dizer que idem. Porque a gente aprende fazendo e o trabalho da gente é de muita troca. Eu acho que o guia de turismo, a galera que trabalha na nossa área, ele precisa tá se renovando, né? E pesquisando o tempo todo. E
esse momento que a gente está vivendo está servindo para isso, para a gente poder sabe, buscar se ressignificar alguns roteiros, alguns lugares, algumas ações que a gente tinha e pensar muito nessa questão do afeto que a gente está sentindo falta. Então, está sendo bem bacana trabalhar nessa direção, essa questão de poder produzir, de poder pesquisar e de improvisar também um pouco. A gente está programando de fazer esses encontros sempre às quartas-feiras. E a ideia hoje era fazer aí o Wilson dentro de casa, de separado, entrevistando um ao outro. Mas aí não ia dar muito certo, porque a gente quer poder acompanhar os comentários e poder responder vocês com tranquilidade. E por isso que a gente está fazendo a transmissão dupla dessa forma. E a gente participou mais cedo hoje de um curso livre que teve do Sebrae, falando sobre como fica o turismo, né? Durante a pandemia e pós a pandemia. E aí eu achei interessante porque, assim, eu fiquei tão feliz de participar do curso, porque eles estavam trazendo toda uma notícia de que nós precisaríamos, né, quando eu falo nós do turismo, mas quem trabalha, né, na rua com agência, que trabalha visitando pontos turísticos, precisariam modificar essa forma de trabalhar, né, o guiamento durante esse momento que estamos vivendo no mundo. Só que eles começaram a falar um monte de coisa que a gente já faz. E aí eu fiquei super feliz porque nós somos uma microempresa, né? Na verdade, a gente está mais para um negócio social, porque a gente trabalha muito fazendo esse trabalho de impacto no local que a gente está trabalhando, na comunidade e no local que a gente atua. Porque a intenção é essa, é fazer o morador valorizar o espaço que ele vive. É dizer para o carioca que existe um Rio de Janeiro, né, que ele pode ter acesso. E dizer para o turista que esse Rio de Janeiro, que esse local está além dos cartões postais. Sim, mas só que assim, o que eu achei interessante é porque assim, eles estavam falando de turismo de experiência, que a gente faz, turismo criativo, que a gente faz, turismo de imersão, né? Assim, não foi falar de turismo de imersão, mas eu vejo como turismo de imersão cultural, porque a gente mergulha na cultura local. Só que qual é o maior problema? Assim, eu não digo problema, o maior obstáculo do nosso trabalho, e no início do Guiadas, era porque o nosso trabalho era realmente focado em apresentar os territórios que não estavam dentro do mapa turístico do Rio de Janeiro. E aí, para começar esse trabalho, quem ia querer visitar bairros de subúrbio, né? Aqueles que conheciam, então seriam os suburbanos em si, e aqueles curiosos, pesquisadores. E aí, para fazer passeio, a gente começou a validar o nosso trabalho, e era um free walk, não se cobrava nada. Então, assim, era justamente para validar, para ver se esse trabalho realmente ele iria dar certo, se ia ter público. Nessa fase do MVP, a gente começou a testar e ver que funcionava e que era escalonável e que valia a pena. Sim, a gente só que qual era o maior obstáculo? Como fazer isso ter um preço? Esse foi o maior problema que a gente teve, assim, para tentar dar continuidade e continuar trabalhando, porque a motivação nossa não é o dinheiro. A motivação nossa é o trabalho. Então, mas chega uma hora, tipo, quando meu primeiro filho nasceu, eu falei assim, cara, não dá mais pra ficar saindo para trabalhar e não ganhar nada. A gente tinha que pagar, né? Manter pelo menos a despesa então, daquilo que a gente como fazer a pessoa pagar para conhecer um território que ela tem esse acesso, né? Então, assim, isso não foi discutido nesse curso, mas eu acho que isso tem que ser pensado, né? Como que nós vamos passar a guiar, fazer um turismo virtual, como que a gente vai guiar pelo território, que é o nosso território, e fazer com que aquela pessoa que não conhece muito bem, conheça a nossa história, e como que ela vai poder pagar por isso. Eu, sinceramente, acho que é complicado fazer a pessoa pagar por um passeio na própria cidade. Por isso que eu acho que, a minha opinião é que deveria haver patrocínio do Estado, do município, de pequenas empresas, ou grandes empresas, na verdade, grandes empresas que possam investir nesse tipo de trabalho. Mas isso é uma análise sua de pontos que podem ser pontos positivos e pontos negativos. Não, mas eu estou falando por experiência. Por exemplo, quando a gente inscreveu o nosso projeto no Ações Locais, que teve da Prefeitura, em 2014 para 2015. Nasceu quando a gente inscreveu esse projeto, a gente não ganhou, mas a gente ganhou a chancela. E foi ótimo, porque mesmo que a gente não tenha ganho o recurso financeiro para guiar,
nós fomos reconhecidos como uma ação local do território. Isso foi ótimo. E isso já é um ponto positivo. Entendeu? Agora, no Favela Criativa, a primeira feira que teve, que já era um projeto onde envolviam jovens, para que eles fossem monitores locais, que foi esse projeto que a gente foi contemplado e nós realizamos, já foi uma forma de, não de viver desse projeto, mas a gente conseguiu tá com capital para poder pegar ônibus, para pagar pessoas que iriam registrar, pessoas que iriam participar das oficinas, que faziam parte do projeto. Então, foi importante. Mas isso é uma das possibilidades que se tem dentro desse tipo de trabalho. Porque, assim, hoje a gente estava vendo guias que trabalham com uma outra vertente, um pouco diferente dessa nossa. Gente que não trabalha com esses nichos de mercado. A gente trabalha com turismo no subúrbio, mas tem gente que ainda guia nos grandes centros turísticos, nos grandes pontos turísticos, o que é interessante era como estava sendo colocado para o pessoal essas mudanças que vão vir, né, nesse novo período que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente. Uma coisa que eu achei bem interessante, e a gente estava conversando com a professora Maria Marta, vocês vão ouvir muito falar dela aqui na... porque a nossa formação é de Prado Júnior, né? Que é uma escola estadual de curso de turismo. É importante falar isso, porque... Alô, galera do Prado Júnior. Eu deixo você falar das origens do guiado. Mas, assim, tem uns termos que são interessantes que a gente acaba ouvindo, e aí quando a gente começa a pesquisar e a gente vai tirar essas dúvidas com os professores, a gente vê que quem já fazia um trabalho diferenciado vai manter, e aí vai ter um resultado bem diferente do que tinha antes, porque fazia um trabalho de qualidade, mas antes você tinha muita gente no mercado, você tinha uma oferta bem diferente dessa que a gente tem hoje. Mas eu acho assim, eu estou falando especificamente do nosso trabalho, quando eu falei sobre essa questão da questão do patrocínio. Eu acho que existe mercado para todo mundo. Sim. Né? Mas assim, por exemplo, quando a gente pegava um grupo pequeno, porque a gente sempre fez trabalho com um grupo pequeno, então a gente fazia um trabalho com a pessoa queria um roteiro em Madureira, mas também queria conhecer o Morro Santa Marta, Dona Marta. Aí a gente ia lá e levava a pessoa para a favela para poder conhecer. E lá a gente levava para a pessoa que já faz trabalho naquele local. Então, assim, a gente nunca foi de passar por cima de ninguém, porque eu acho que é isso. Dentro do turismo, a gente precisa se conectar, a gente precisa ramificar, né? E cada um poder, de certa forma, ajudar um ao outro. Vira um trabalho integrado, porque daí você faz... A gente que faz o turismo na cidade faz um trabalho diferente de quem faz o Favela Tour. A gente consegue trabalhar... Nós do Guiados, a gente consegue trabalhar nos dois, mas tem pessoas que trabalham só no segmento de Favela Tour. E aí fica ruim, você que tem a liberdade e tem a possibilidade de guiar em toda a favela, em toda a cidade, desculpa, aí você chega na favela, você vai subir com um turista, você está tirando a oportunidade daquele cara que é local apresentar com mais propriedade o local que ele mora. Então, a gente não está falando aqui ainda sobre quem a gente vai chamar nas próximas conversas, mas acho que é uma boa oportunidade que a gente tem de conversar com o Ingrid e Cristiano. O nosso primeiro trabalho, assim, de integração de roteiros foi com a Ingrid e com o Cristiano, com o Gigatrek. Gigatrek, dá um salve aí que eu sei que vocês estão aí. A gente já viu vocês, não se esconde não. Bota o Miguel pra dormir. E assim, a gente fez um roteiro na Penha e de lá a gente foi pro Alemão, pro Complexo do Alemão. A gente fez assim, eu não vou contar pra vocês agora, porque foi uma história muito louca. Foi o dia inteiro de passeio. Foi maravilhoso. A gente começou na Penha bem cedinho, fez a Penha, subiu pra igreja da Penha e de lá a gente seguiu. Então, assim, essa combinação a gente acha bem bacana, de você ter a integração, né? Você começar a fazer um passeio e conectar com outros. E a nossa proposta no projeto é exatamente essa, que você tenha monitores da cultura local para você poder levar as pessoas até esse local e eles guiarem. Assim como acontece no Santa Marta, no Cerro Corá, na Rocinha, no Vidigal. A intenção é essa, é poder proporcionar essa possibilidade e mostrar para as pessoas que estão fazendo os passeios que elas são livres para nadar e circular pela cidade. É mostrar essas possibilidades de como fazer. E entender a cultura local. Porque você faz o passeio e você se conecta com o que está acontecendo no bairro. E eu acho que para quem não conhece muito os segmentos, né, do turismo, a importância do turismo de experiência é assim, é um turismo que
a gente não pode falhar com vocês, porque é um turismo para a sua memória, para o resto da sua vida. Você vai visitar locais que vão ter cheiros, que vão ter sons, que vão ter, como é que eu vou explicar? Uma dinâmica específica daquele local. Porque é isso que vai fazer a diferença, é você naquele momento sentir isso, é aguçar seus sentidos para o que você está vivendo ali, para o que você está experimentando naquele local. A gente tem um roteiro que a gente fez em Madureira especificamente, e no final teve a roda de jongo. E aí é bem bacana porque assim, quem é da cidade ouve falar, mas muitas vezes não tem acesso. E aí quando a gente vai até lá, a pessoa fala, nossa, é tão maravilhoso, eu nunca tive a oportunidade de experimentar. E ali ela tem o contato e vai desmistificando uma série de coisas com relação à ancestralidade da pessoa. Não, eu lembro dos primeiros roteiros que a gente fez, eu lembro que da Penha, especialmente da Penha, a Aparecida, a Cida, nossa parceira, ela acompanhou o nosso trabalho desde o começo, um beijo, Cida. A Cida chegou e falou, tinha muito tempo que eu não vinha na Penha, né? Não sabia, tinha vindo na Penha, na época que a Penha tinha festa que lotava a rua lá a rua, a Brasipina. A Brasipina toda. Então, assim, tinha muito tempo, mais de 20 anos que ela não visitava. E aí, assim, para ela foi uma oportunidade, porque ela estava um pouco insegura de chegar, porque já não conhecia como que estavam as coisas por lá, e foi. E chegou lá e falou, poxa, muito obrigada. Um outro passeio que me marcou, especialmente a mim, foi o passeio do Meia, o roteiro do Meia. Porque, assim, eu sempre fui uma frequentadora do Meia, assim, né, pra ir a médico, pra comprar as coisas. Meia e Madureira sempre foi um grande polo. Mas você acessava mais a questão do comércio local? Sim. E aí, assim, tanto que a maioria dos roteiros que a gente produziu com base nas nossas memórias, né? E aí eu lembro de várias vezes passar pela estação de trem e não passar por dentro do Jardim do Meia. Porque tinha um histórico de ser um lugar muito ermo, tinha muita população de rua e era perigoso. Aquela coisa do boca a boca, não vá lá que é perigoso, não passe por ali que é perigoso. Então ia sempre pelo lado do Salgado Filho, naquela partezinha no cantinho. E aí o primeiro passeio que a gente fez, eu entrei, eu que fui a experimentação, eu entrei no Jardim do Meia. Ah, isso é bacana, eu vou interromper a Carol para poder falar nessa parte, que no treinamento de hoje, quando eles falavam, a gente via que a gente fazia aquelas coisas, era maravilhoso. Por quê? Agora está se usando um termo do novo normal, as pessoas falarem, depois que passar tudo isso, a gente vai ter que viver um novo normal. Cara, se você já fazia, você vai chamar, ela vai entrar na conversa. Ela vai entrar. Pensar nesse novo normal, você começa a criar possibilidades. Aí o que acontece? Maria Marta, beijo, desculpa. A gente trabalha com casais assim mesmo, tá? Vocês se preparem, casar com guia, fazer filho guia. Aí eu boto a mãozinha, eu fico doida vendo. Olha só, vamos dividir, você fica ali, eu fico aqui. Tá bom. Vamos lá, tô brincando, gente. Mas assim, quando as pessoas falam desse novo normal, de como que a gente vai ter que se comportar com tudo que vai acontecer daqui pra frente, a gente fica meio preocupado, mas a gente fala assim, nossa, que bacana que a gente já fazia algumas coisas que as pessoas estão começando a se dar conta agora. E é muito legal, por isso que a gente fica nessa preocupação de testar antes de fazer, insistir. A Carol é muito perfeccionista, vocês vão perceber que esse toque de primor que a gente tem aqui vem da Carol. E aí a gente vai ajustando isso e a gente percebeu que a gente, em alguns roteiros que a gente faz, ele acaba sendo um roteiro meio que customizado, né? Para um grande número de pessoas, mas acaba sendo um roteiro customizado. Sim. E aí a gente consegue dar atenção às pessoas e alinhar a expectativa daquilo que elas estão buscando. No início a gente chamava era um termo, se eu não me engano, não sei se é inglês, se é francês, vou pagar mico aqui que eu realmente não sei qual é a língua, mas a gente falava que a gente aprendeu no curso, né? Mas eu não me lembro mais. Era turismo forfait. Isso não tem problema não, tem um amigo nosso ali, o Marcos. Professora Maria Marta, me corrija aí se eu estiver errada, me passa cola. Não, eu tenho um amigo de trabalho, a Carol falou. Que era justamente isso, né? Assim, fazer um roteiro para um público específico, de acordo com a vontade dele. E aí o que acontece? Eu lembro também da gente ter feito um passeio com a Natureza, beijo Natureza, e ela tinha um blog. E ela escreveu sobre isso, até foi engraçado que ela escreveu assim, ele favelado, ela suburbana, e várias coisas saíram desse texto que ela fez. A gente manteve. E até a Natureza,
Ai, eu ia falar uma coisa, esqueci, me perdi, fui da meada. Você estava falando da Mas, natureza, de Salvador, samba de roda. sim, mas eu até fiz um convite para ela, porque lá em Salvador tem um subúrbio ferroviário que parece muito com o nosso subúrbio. Mas não era isso que eu ia falar, não, mas depois eu vou. Ah, lembrei. Aí ela falava sobre a gente não fazia um trabalho com os roteiros engessados. Foi esse termo que ela usou. Que a gente fazia um trabalho com um roteiro muito flexível, de acordo com a necessidade do nosso cliente, digamos assim, né? Nossos passageiros. E é muito isso que as pessoas vão ter que pensar, né? Que nós guias vamos ter que começar a estudar e dar uma atenção maior a esse novo cliente, esse novo amigo, esse novo viajante que vai vir não só para o subúrbio, mas para conhecer a nossa cidade, de entender, de ouvir mais o cliente. Talvez a gente não faça mais os roteiros com aqueles grupos grandes. A Carol falou que a gente tem essa especialidade de trabalhar com grupos em torno de 20 pessoas. A gente já trabalhou fazendo um guiamento num dia. Maiores já, sim. A gente teve para usar ia fazer um ano. A gente trabalhou um mês inteiro com o SESC, que foi um projeto maravilhoso do IMOR. Foi com a Mônica Velasquez. O segundo Urb Favelas. Esses que eram contratados fechado, né, com eventos grandes, eram geralmente feitos com muitas pessoas. Para guiar mais de 50 pessoas num dia. A gente sabe que tem uma dificuldade grande, né, para manter a atenção e até mesmo conseguir falar, porque são ambientes que não estão acostumados a ter esse tipo de turismo que já tem na Zona Sul, né, então no centro. Então você parar, assim, tem uma foto minha no Guiadas, que eu estou em cima do viaduto de Cascadura, falando assim, gesticulando, tem 4 pessoas e passando o ônibus, passando o trem lá embaixo e assim. Mas isso é o que você falou. Você imagina se eu fizesse um passeio na Viaduto de Cascadura e tivesse 50 cabeças. Cara, mas esse que a gente fez do Rubi Favelas, a gente começou na Central do Brasil para terminar na Praça Mauá. E a gente teve a felicidade de conseguir fazer com o teleférico. Foi muito bacana. Foi um pouco antes de fechar, né? Foi. A gente começou dentro da Central do Brasil com um grupo de arquitetos, urbanistas, num evento grande que estava tendo na cidade. A gente começa o passeio ali, pega o teleférico, atravessa para o outro lado e dali a gente continua. Então você imagina conseguir entrar ou passar por dentro da comunidade com um grupo tão grande de pessoas e a responsabilidade de todas essas vidas com a gente. Eu gosto muito de frisar sobre isso, porque o que eu tenho assim, que eu chamo mais atenção no trabalho da gente é essa questão da segurança. Embora não sejam sempre ambientes que a gente tenha que ter uma atenção maior, mas até mesmo na rua, no dia a dia, é conseguir prestar atenção em todo mundo, se dividir, conseguir dar atenção, tirar algumas dúvidas. Isso é o que é mais... E também eu acho que uma outra questão é a questão da quebra do preconceito, né? A gente uma vez fez um passeio com um grupo de alunos de intercâmbio dos Estados Unidos. E aí teve uma situação que a professora do grupo orientou os alunos a não consumir nada durante o passeio, nada. E detalhe, né, assim, o passeio foi entrando no trem, e vindo no trem na hora do rush, chegando no parque, e assim, muita coisa sendo vendida e foi orientado que não podia consumir nada e tomar muito cuidado porque tinha muito roubo. Isso foi para Madureira. Eles ficaram tão travados para poder conseguir se conectar com a cultura local que o que aconteceu? Então, o grupo estava muito calado, assim, o grupo não se manifestava, era muito complicado. E o que aconteceu? E a gente já tinha feito o roteiro para essa mesma empresa, para esse mesmo parceiro, que é o Chan, e tinha sido muito mais dinâmico, tinha sido maravilhoso das pessoas perguntarem, da gente poder contar até hoje como um case, da gente trazer um grupo de 17 turistas, de secundaristas, né, alunos de segundo grau, da Central do Brasil a Madureira de trem. Então, assim... E assim, geralmente ficava sempre um na frente e um atrás, justamente para tomar conta do grupo, né? E aí, foi tudo tranquilo, nada aconteceu, todo mundo chegou bem em suas casas. Foi uma experiência maravilhosa. Quando foi no dia seguinte, a gente soube depois, né, assim, que aconteceu, eles fizeram um outro passeio em Copacabana e os alunos foram roubados no passeio. E aí eu falei, caramba, tá vendo como é que são as coisas? As pessoas estão num preconceito grande com o subúrbio, né, com a Zona Norte, achando que só aqui que tem roubo, só aqui que tem assalto. E não adianta, né? Isso vai acontecer, se tiver que acontecer, mas a gente, né, no nosso caso, a gente nunca teve essa experiência de
Graças a Sempre Deus. foi tudo muito tranquilo. A gente sabe por onde a gente passa, a gente tem tudo muito tudo calculado. Mas direitinho. essa é uma das coisas importantes de você ter um guia local, porque Sim. ele consegue te conectar àquele local, ele conhece, ele não está ali só no dia do guiamento. Uma pessoa que vive e convive naquele lugar. E isso é importante. Gente, uma coisa que a gente não fez na primeira, na nossa primeira live, a gente sentiu uma falta enorme. Foi mandar alô para essa galera que começa a fazer um monte de pergunta, que começa a entrar, que começa a falar. Então, assim, ó, Parede já mandou alô, o Ângelo mandou um alô, o Alexandre fez uma pergunta ali sobre o Ações Locais. A gente, se tiver oportunidade, a gente responde, mas o vídeo que tá é do Favela Criativa. Sim, tá? o Luciano falou, Favela Criativa é o vídeo Guia das Urbanas. Fala, sim, é isso assim. mesmo. E aí, hoje, a nossa experimentação aqui tem sido exatamente para isso, para aprender cada vez mais na ferramenta. Se vocês tiverem dicas, podem colocar aí a ferramenta que vocês acham melhor usar, a dificuldade que vocês tiveram. A gente pesquisou, a gente tentou o Teams, tentou o Meet, tentou o isso para o videoconferência. Zoom, e aí a gente foi vendo o que adequava melhor à nossa realidade. E aí a gente escolheu experimentar hoje essa questão do Face e do Insta. Por quê? Porque depois que termina, a gente consegue ver. No Insta, a gente vê a pergunta aqui agora, mas se a gente não fechar a transmissão antes, a gente perde. Então, no outro dia, eu fiquei numa correria enorme para poder fechar e eu não sabia, era a primeira vez. Agora não. Agora eu consigo ver e consigo ficar mais tranquilo. E aí a gente também está usando o Face como ferramenta de apoio, e é uma facilidade de poder interagir depois, de poder responder, de tirar algumas dúvidas. Mas se vocês quiserem alguma dica ou tiver alguma dica para poder passar, a gente aceita. Com certeza. E é muito bom. A gente já falou um bocado, a gente já ficou bem solto aqui. Eu queria agora que a Carol contasse um pouquinho dessa questão do início. Como é que foi essa questão da origem? Por que a Carol veio cair nesse mundo do turismo? Por que a Carol, né, que é arquiteto e urbanista, veio desenvolver esse projeto, tem essa ideia do guiado? Não. Por quê? Fala só por você, ó. Tô saindo da câmera. Voltei. Então, né, assim, eu sou arquiteto, marcar meu tempo? Quanto tempo tem? Pode ir. Eu fazia faculdade de arquitetura e urbanismo na UF, né? E na UF, assim, foi onde tive minha maior imersão dentro do mundo do urbanismo, né? Vou dar um alô pro meu professor Romar, que gostou do vídeo que tá rolando agora aqui, que também é uma grande inspiração na minha vida, meu professor Romar, viu? Professor, um abraço, professor. Agora é meu amigo, professor, mas meu amigo. Vamos lá. E o Romai me deu uma grande visão sobre urbanismo, vários professores, né, na época. E eu fiquei muito apaixonada. Os primeiros livros que me deixaram com maior paixão, até postei no Facebook para vocês, foi esse livro aqui, Quando a Rua Vira Casa. Pra ter uma ideia, esse livro fala sobre a história do Catumbi, e eu só lendo esse livro, parecia que eu tinha visitado o bairro. Eu nunca fui no Catumbi na minha vida. Só passei. Um dia eu ainda vou lá. E aí, assim, eu comecei a me apaixonar muito pela história das cidades, história dos bairros. Todos os meus trabalhos de faculdade, eu estudava em Niterói, na UF, eram sempre os meus temas, minhas áreas de estudo sempre eram o subúrbio, sempre era Cascadura, era Madureira, era gente dentro. E era engraçado porque na faculdade todo mundo era de Niterói, gente de Maricá e tal. Ninguém conhecia assim, o que era o Rio de Janeiro, além dos Pochados, como a gente chama no Guiadas Urbanas, que é o Zona Norte, Zona Oeste. E aí eu virei assim aquela arquiteta, aquela estudante de arquitetura que só falava de subúrbio. E aí eu continuei nas minhas pesquisas, cheguei a ter um blog, tem muita coisa no meu blog falando sobre subúrbio também. E até agora já mudei de vários nomes desse meu blog, mas parei com ele, vou ver se eu reativo ele, depois aviso a vocês. E aí eu cheguei a fazer participei de um fórum de turismo no Sesc, na época do saudoso, e que Deus o tenha, né, Fernando Malta, que era um cara super engajado na área do turismo, e conheci ele lá no Sesc Madureira. E aí foi um grande evento. Nesse evento, na verdade, antes desse evento, eu fui no evento na UF do primeiro colóquio de 150 anos do subúrbio carioca. Lá eu conheci o Glex, o George, conheci várias pessoas, inclusive conheci o professor Nelson da Nóbrega. E
foi um colóquio maravilhoso, e de lá depois disso a gente foi se encontrando, depois, né, no Casarte, nesse fórum de turismo, conheci o Rodrigo Bertami, várias pessoas, e aí fiquei nesse mundo de pesquisa, fiquei um pouco perdida porque a gente não sabe o que fazer, porque essa área do subúrbio carioca não era muito, né, nessa época, não era muito valorizado, não era muito falado. Quase não tinha muito material falando sobre essas regiões. E aí eu fiquei assim, querendo fazer uma pós-graduação. E aí entrei na pós-graduação em gestão ambiental. Porque na época era praticamente o que estava se falando, né, de meio ambiente. Aí entrei nesse curso, mas acabou que dentro do curso eu falei assim, Jesus, eu quero falar do meio ambiente urbano, eu não quero falar do meio ambiente, do verde, eu quero falar da cidade, quero falar das pessoas, quero falar dos patrimônios, das memórias, quero falar dos coretos que ainda existem no subúrbio. E aí, no final do curso, eu me dei conta que eu precisava era fazer um outro curso de pós-graduação. E aí, nesse curso eu conheci a Mayra, que hoje está morando lá no Chile. Beijo, Mayra. Cara, a gente tem uma aventura para contar quando a gente trouxer a Mayra. E a Mayra foi e falou, Carol, vai ter um curso de turismo, acho que você, porque você está falando que você está querendo fazer, acho que é a tua área. E em 2006, né, o professor Zé Pessoa já tinha me falado para eu, né, ir para essa área, o professor Romário depois falou a mesma coisa. Isso lá em 2006, 2007, e eu fiquei assim, gente, nada a ver, eu, arquiteta, vou para a área do turismo. Cara, engraçado, né? Parece que foi profetizado. 4 minutos. E aí, tô acabando. E aí, no fim do curso de gestão ambiental, eu escrevi um projeto, né, que seria para o estudo patrimonial, seria uma educação ambiental patrimonial, que não tinha o nome do Guiadas Urbanas, mas tinha todo esse propósito do Guiadas. Oi? Qual era esse propósito? Que era trazer esse olhar, né, para essas regiões, um olhar num turismo não exploratório dessa forma, mas para começar a se falar um pouco de histórias e de criar mais pesquisas, ter mais material de pesquisa dessa região, para que a gente pudesse manter alguns espaços que estavam sendo destruídos, né, assim, a gente tem um patrimônio muito grande no subúrbio que muitos deles já foram para o chão, né? Então, sem tombamento, né? Sim, então a minha intenção era trazer todo um olhar para esses territórios, para que eles pudessem ser vistos como importantes, porque ele só é importante muitas vezes para quem mora, para quem passa, para quem vive lá há muitos anos, e às vezes para outras pessoas que moram há pouco tempo, não. E aí eu fiquei realmente preocupada com isso. Você vê, a Igreja da Penha não é patrimônio do IFAM. Ela é do INEPAC. Aí você dá licença que eu vou ajeitar outra câmera aqui do Facebook. O primeiro, assim, um dos primeiros marcos assim, arquitetônicos, né? Tá lá um prédio de arquitetura neopalaciana. E aí ninguém fala nada sobre. E aí a gente ficou pensando, né? Será que não é importante também falar desses espaços, desses marcos, desses prédios, dessas pessoas, né? E aí eu comecei a fazer o curso de guia de turismo, curso de turismo, técnico de turismo no Prado Júnior, onde eu conheci essas pessoas que a gente já falou, Maria Marta, Maris Igrejas, professor Lucas, várias pessoas importantíssimas, professor Tobias. E aí, eu queria, na verdade, era montar um livro que trouxesse as memórias de fotos antigas com as fotos de como era hoje, para tentar trazer aí um material importante para que esses espaços fossem reconhecidos como espaços importantes para a área de patrimônio e turismo. E aí, eu conheci o Wilson no curso. Ele tinha a mesma visão, mas não da mesma forma, assim, de produto, né? E aí a gente começou a se unir, né, assim, né, em várias conversas bacanas que a gente teve. Nós éramos muito afinados nesse propósito. E aí saiu, assim, ele falou assim, eu vou convidar uma menina aqui que queria conhecer o Cristo, eu vou levar ela para conhecer a Igreja da Penha. E aí um dia ele levou.
Aí até então só era passeio da Igreja da Penha. Aí eu falei assim, cara, a gente tem que botar em prática esses roteiros Madureira, Penha, Meia, para ver no que vai dar. E aí foi quando começou todo esse trabalho, que graças a Deus eu só tenho, né, a agradecer. Foi assim que eu caí no turismo de paraquedas. Bacana a tua história. Tô vendo que a galera tá gostando, ó. O Luciano tinha feito uma pergunta, acho que a Carol já respondeu. Aí ele falou sobre os coretos, ó. Ele falou se tem outros coretos no subúrbio, né? Você falou ali do Sim. Meia, Quintino, Vigário Geral. A Praça gente tem Seca. Penha, Praça Seca. A gente tem em Marechal. Marechal a gente não vai revelar agora quando vocês fizerem um roteiro com a gente em Marechal. A gente conta a particularidade, mas tem uma história bem bacana com o coreto de Marechal. O Albuquerque, Cristiano Albuquerque perguntou alguma coisa aqui em cima. Deixa eu ver aqui se eu acho. Tem um Ah, espaço de perguntas, o pessoal tá perguntando tá direto nas... perguntando. Não, tô mandando um comentário, mas pode fazer pergunta. Ah, você falando sobre o subúrbio, né? Sobre esse turismo de bairros. Cara, quando a gente começou a fazer isso em 2012, a gente não imaginou que a gente ia cair nesse segmento, porque até então não existia. A gente fazia pesquisa, mas sobre o turismo de bairro era muito difícil achar. Já tinha gente fazendo, mas a gente não conseguia achar referência. A gente, quando começou, a gente tirava muita dúvida com os professores e a gente foi fazendo, porque a gente não tinha, na época, onde buscar. Hoje a gente já consegue achar bastante coisa. A gente foi convidado para dar uma palestra na UFRJ e a gente lá foi na UFRJ e depois a gente fez uma na UERJ. Qual foi aquela palestra que a gente foi na UERJ que a gente viu o pessoal falando sobre doce de Cosme e Damião? Você lembra? Ah, foi sobre... era sobre o subúrbio também, mas eu não me lembro o Eu não nome lembro. Chamaram a gente para poder trocar uma ideia. Foi bem bacana porque a gente Foi começou lá a que a gente ver. conheceu o Rafael Matoso. E aí Foi. depois a gente foi se encontrar lá no Museu Histórico com uma galera de um grupo que era de pesquisadores. Foi bem legal esse dia. Acho que foi a minha última lembrança do Museu Histórico Nacional. E o bacana é que assim, Não, Museu Nacional. Museu a Nacional. gente conseguiu nessa caminhada descobrir muita coisa bacana para fazer sozinho, para fazer com as crianças, para poder fazer em grupo. E a gente foi tocando. O meu lance com o turismo aconteceu porque assim, eu comecei a trabalhar eu sou servidor da prefeitura, né? Eu sou favelado, né? O primeiro título que eu tenho é esse, um título de resistência. Mas eu não te perguntei, e aí, Vils, como é que foi pra você? Você quer perguntar? Eu já estava falando. E aí, Vils, como é que foi pra você? Como é que você começou essa história toda aí de turismo? Como é que isso apareceu na sua vida? Então, cara, o turismo da minha vida, deixa eu voltar. O turismo da minha vida começou porque assim, eu sou favelado, cresci na Penha, eu sou um cara totalmente empenhado. Eu nasci na Penha, no Hospital Getúlio Vargas, brincava no Parque Ari Barroso, no Parque Xangai, fiz meus estudos todo lá, fiz minha faculdade na Penha também, inclusive. E saí da Penha para poder fazer pós-graduação na Cândido. E aí depois a gente vai passando por um monte de lugar que a gente foi estudando e tudo. E eu comecei a trabalhar na prefeitura, trabalhando no setor da prefeitura, onde eu ficava no CRIS, no Pão de Açúcar, dando informações, ajudando no suporte lá. E aí a gente tinha referência dos funcionários que tinham passado por ali antes da gente e de outros que ainda estavam no setor, que tinham feito curso de guia no Prado Júnior, que era o caso do Marcos, o Menezes, o Osmar. Aí tinha um menino que tinha ido morar no Canadá, que eu não lembro agora. E era muito bacana porque as pessoas falavam desses caras como uma referência pra gente. Então pensa assim, cara, se esses caras estudaram, aprenderam a falar outras línguas, pô, eu acho que é uma boa tentar. E aí eu fui fazer o curso e no curso eu já identifiquei a possibilidade de trazer uma possibilidade positiva para o lugar que eu cresci, que era a Penha. Que a gente, eu, por exemplo, que sou da década de 80, vi a Festa da Penha num momento super especial e depois a gente viu essa Festa da Penha nesse declínio. Então a luta era fazer com que esse olhar para o bairro da Penha mudasse. E a melhor forma de fazer ele mudar é de dentro para fora. A visão que as pessoas têm da Igreja da Penha quando você chega de avião na cidade, ou quando você chega pela Linha Vermelha, pela Avenida Brasil, é diferente da visão que eu tenho. Vocês têm uma matéria nossa na revista Voz e Rio, que a gente remarcou hoje, que mostra esse olhar de dentro da favela. É o olhar e o carinho do favelado
para o local. Então isso que é importante, que é o que a gente quer mostrar. É o morador apresentando a cidade dele, apresentando o território dele, o quintal dele. E aí a gente começou no curso a tentar validar isso. E aí assim, eu conheci a Carol na sequência, e a Carol já contou um pouco dessa nossa história junto. Só que a gente pensava no curso em como potencializar a economia local quando a gente levasse as pessoas até o local para que elas consumissem a gastronomia daquele local, para que tivesse souvenirs, lembranças, para que as pessoas pudessem se conectar com aquela história, até mesmo quando elas não estivessem mais ali. Eu estou olhando o tempo, tá? Você já está aí. Também estou olhando o tempo. E aí, assim, foi bacana porque a gente conseguiu combinar isso nos projetos que a gente participou. A gente tentou vincular isso algumas vezes, a gente teve mais sucesso, outras não. A gente tem muitos projetos que estão parados no momento, não assim, pausados, mas a gente está tirando muitos deles do papel e a gente acredita que nesse novo momento a gente possa trabalhar com tudo isso. E o mais bacana foi quando a gente começou a desenvolver no Guiadas um pensamento de que além de você conhecer o local, você tinha que conhecer a cultura local. Então aí foi bacana de quando a gente começou a fazer o passeio da Penha, nos dias que você tem feijoada no Cacique de Ramos ou a roda de capoeira do Mestre Touro no Largo da Penha. Porque daí você conta a história da Penha, você conta a história da festa da Penha, do Parque da Penha, você conta a história que a Penha tem em relação ao samba, porque até 1930 os sambas eram lançados na Penha, e aí você começa a mostrar a importância desse bairro para a cidade. E aí a gente começou a pesquisar e viver isso em outros bairros. E a gente percebeu que tinha lugares em que tem uma vocação turística enorme, a cultura também é extremamente pulsante, mas ela também estava adormecida. E foi alguns momentos que a gente ali participou e se envolveu para que desse essa movimentada. Né? A gente não tinha o objetivo de criar nada fora dos nossos territórios, mas a gente queria muito era participar, era ver acontecer. E tirar esse olhar preconceituoso que se tem dos territórios. A melhor forma que tem de você conhecer é você estando lá. E as matérias que a gente tem de jornal, o clipe que a gente montou é exatamente mostrando isso. Mostrando que os locais eles têm algo a acrescentar. Eu tenho uma coisa engraçada que eu gosto de falar de Marechal, que as pessoas falam de Marechal, falam da gastronomia de Marechal. E a gente conhece vários lugares de Marechal com relação à comida, e as pessoas falam muito da batata, que é importantíssima para a movimentação da economia, mas que não tem só isso. E a gente teve a oportunidade de fazer um roteiro em Marechal. E aí, esse termo aqui, a Lapa do Subúrbio, foi o Francis que deu a dica pra gente de usar. A gente usa muito essas conexões, né, essas frases de efeito. E a gente levou o pessoal para poder conhecer. E aí a gente fala da história da estação de Marechal. Aqui a gente falou da Juju do Carajé também. Fala da Juju, um beijo assim, pra Juju. Porque a Marechal tem um polo gastronômico, né? Tem o pessoal da família Bistrô. Um abraço para vocês. Tem pro Marcelo, que não é Marcelo. Tem um salmão maravilhoso, uma costela maravilhosa, Juju da Carajé. Então, assim, a gente fala sobre isso, que não tem só a batata de Marechal, tem muito mais coisas além da batata. É exatamente isso que a gente quer mostrar com esses roteiros locais. E é uma coisa que a gente acredita que vai crescer muito nesse próximo momento, porque você não vai ter grupos grandes para poder guiar. Essa questão do contato, do relacionamento com as pessoas que a gente teve até agora vai mudar muito. Então eu acredito que a gente vai ser cada vez mais local e muito menos global. Ó, essa daqui é Penha. Essa aqui foi bem bacana. O pessoal de Gigatrek tá com a gente aqui. A Irani, um beijão para Irani. Aqui fala dos roteiros, né? Inclusive aparece até o Wagner do violino lá em Marechal Hermes, que ele tá com a violino na praça. E aí, não sei se tá pra vocês verem aí. Essa foi mais pra baixo que você vai ver ali. Aqui. Mais abaixo. Então, assim, o legal é isso. Eu participei na semana passada de uma transmissão de um amigo Arthur, que está fazendo uma transmissão nesse momento, não está podendo participar. E eu conheci a Isa, que está aqui com a gente. E ela estava perguntando para a gente a dificuldade que a gente tem de colocar, de trabalhar esses roteiros. E a gente tem até
Esse em alguns aqui momentos. quase entre tapas e beijos, mentira. Esse é bem bacana. Beijos e abraços, negócios à parte. Que é falando de como é que é trabalhar com um companheiro. E o mais bacana nesse aqui, ó, esse aqui é André, meu primo, ele tá bem aqui. Cadê? Aqui, ó. Acho que é. Não sei se vocês estão vendo. Pode falar. Essa aqui é a foto da matéria do Voz e Rio. Isso. Que foi utilizada no. Isso. E é uma matéria do Jornal Extra. E o bacana é que tem uma amiga da Carol que veio fazer esse passeio com a gente, que é a. É a Ana Carolina, que tá morando agora lá na França. E que voltou no ano passado só pra poder ficar com a gente aqui. E foi lá em Marechal comer na família Bistrô. Então. Deixa eu achar mais coisas aqui do nosso trabalho. Então, assim. O que eu tava falando mesmo? Você mostra tanta coisa que eu fico até Então perdido. mostrando. Esse aqui foi bem bacana. Foi lá no uma participação. Doações locais. Isso aqui foi na Penha, no IAPI da Penha. A gente tá com Jorge Freire. Desculpa, arte pública. Arte pública. Jorge Freire, nosso amigo. Foi bem legal essa iniciativa da arte pública. E tanta coisa legal. Isso reforça muito o que a Carol falou sobre a questão do patrocínio local, né? Para que o morador possa se conectar com a cidade, conhecer a cidade. Se a gente tiver um patrocínio, ele não precisa necessariamente pagar para que aconteça o evento, porque a gente tem o poder público por fora. Esse passeio aqui foi o passeio que eu falei para vocês, que foi com parceria com a Gigatrek, que foi Penha e Complexo do Alemão. Complexo da Penha e Complexo do Alemão. E aqui a gente fazendo os caminhos dos Piabirus, que o Arthur até mencionou, né? Na transmissão dele, a gente pega um caminho aqui da Jacupemba que sai lá no Sacopã para poder seguir pro Alemão. Aí tava rolando uma quadrilha na igrejinha Santo Antônio lá, e aí a gente parou e participamos. E vai fazer aniversário esse roteiro, hein? Com cara dessa aparece aí nas nossas lembranças. Aí, tem tanta coisa. Nossa, tem muita coisa aqui. Tem muita coisa. E aí, assim, quando a gente chama atenção para essas novas possibilidades que vão existir. A gente sabe que tem sempre uma dificuldade para poder fazer o que se gosta, fazer o que se ama, mas assim, se você acredita no teu sonho, cara, vai em frente. O que a gente puder fazer para poder ajudar, para poder participar, vocês podem perguntar. A galera que é nova, que está chegando, que está fazendo curso, a galera do Prado Júnior, que está lá se formando, precisar de qualquer suporte, pode falar com a professora. Gente, outra coisa, desculpa te cortar, mas só porque eu lembrei agora. A gente tem muita coisa de vídeo, de foto, porque a nossa vida sempre foi muita correria, né? Porque a gente tem nossos empregos, ainda trabalha com gás, depois de pai e mãe, tudo. E aí, tem muita coisa que eu vou tentar postar, vou tentar pelo menos colocar, mesmo sem legenda, eu vou começar a colocar, porque é importante, tem muita coisa legal, bacana do Guiadas, muita coisa legal. E aí, assim, de tudo que a gente falou, a gente ainda vai continuar falando aqui, respondendo as perguntas de vocês. Uma coisa que agora eu tô ligado, eu não vou dar mais mole, 47 minutos, não vou dar mole no Instagram, não. E eu tô com um reloginho ali do lado para poder ajudar. Mas assim, uma das coisas que a gente quer falar para vocês é que a gente quer divulgar essas novas possibilidades que a gente está encontrando aqui com a internet, com essas conexões. E aí, assim, o que a gente quer divulgar para vocês, né, de princípio? A gente quer mostrar, né, essas possibilidades, e a gente vai agendar reuniões todas as quartas-feiras. Então, toda quarta-feira, 9 da noite, a gente está com uma amiga, Renata Boy, que está assistindo aqui também, que está fazendo a nossa arte. A gente vai começar a divulgar isso e a gente vai fazer essas transmissões. Se der certo do jeito que a gente viu aqui, com as duas redes, a gente vai usar as duas. Senão a gente vai usar o YouTube. A gente está desenvolvendo aí para poder fazer transmissão vivo pelo YouTube também. Então o lance é esse, essa possibilidade. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem perguntar durante a semana, e na próxima semana a gente tira a dúvida. Alguma coisa que a gente não falou, pode perguntar pra gente direto, que a gente responde. Na nossa página tem o nosso Instagram. E aí, assim, a gente quer falar sobre isso, falar sobre esses roteiros locais, né? As possibilidades de sermos guias de nós mesmos. Sim. Não, porque colocaram aqui assim, Gigatrek. Tem aquele roteiro que a gente fez em Vila Isabel. Eu separei aqui, ó. Vila Isabel, ó. Opções além do cartão postal. E aí tem uma fotinha que tem ela maiorzinha aqui da gente. Fazendo passeio junto com a Gigatrek.
né, lá em Vila Isabel. E também, caramba, eu tenho que lembrar disso aqui, que isso aqui é muito legal. A gente fez um projeto lá pro Morro do Salgueiro, para as caxambuzeiras do Salgueiro. Ah, beijo pro Caxambu Ai, de Salgueiro. beijo, tia Mara, tia Dorinha, Beijo tia pro Benegão, Celeste. Pô, foi, pro Magabô. Magabô. Cara, um projeto lindíssimo. Fia, agora, dia 5 e 6, faz 5 Faz anos que a aniversário. gente fez esse projeto lá. Foi um evento maravilhoso, com o apoio da Jéssica Castro, foi muito legal. Assim, todos os grupos de cultura popular do Rio tiveram representantes para poder falar nesses 2 dias. Foi muito bacana porque foi uma troca de informação maravilhosa. Dela. E isso é o que a gente consegue fazer com essa questão. Acaba sendo multicultural, né? A gente começa com o turismo, mas acaba passando por todas as plataformas. Eu costumo dizer que a gente é quase uma cola, porque a gente vai colando tudo que a gente acha que é legal, que é bacana, de todo mundo, assim, porque é legal pra mim, deve ser legal pra outra pessoa também, então a gente vai, sabe, propaganda. A gente quer montar o roteiro e tá privilegiando o espaço de alguém que tem alguma atividade cultural, uma roda de alguém que está rolando uma roda também. Enfim, a gente sempre quer fazer a cola, a gente quer poder levar. Somos cicerones suburbanos, né? Dentro do Guiadas Urbanas. A ideia é essa, é levar as pessoas para conhecer aquilo que a gente já conhece, que a gente acha muito bacana, que acha que assim, que vai ficar sempre pro coração da pessoa, pro resto da vida. Isso, e aí é divulgar as nossas páginas, né? Que a gente usa tanto no Face, quanto no Instagram, quanto no YouTube, que a gente vai começar a subir esse material para a gente poder trocar ideia. A gente pensa nessa galera que, poxa, Wilson, eu quero ser guia, eu quero começar, mas, poxa, como é que foi essa trajetória de vocês? O que vocês fizeram? Qual é o caminho aí? Cara, a gente está aberto para poder tirar a dúvida da galera. Eu quero me formalizar, quero ter meu CNPJ. Eu quero montar um roteiro para o meu bairro. Como é que eu faço? Como é que começa? Eu moro aqui, sei lá, em São Gonçalo. Eu moro aqui na Zona Leste. Apesar de que na Zona Leste tem a Deca, que é do nosso grupo, está fazendo um trabalho maravilhoso lá. Ela, o Mansur. Tem uma galera que está fazendo um trabalho, sim, bacanérrimo. Então, assim, Wilson, eu quero falar sobre o lugar que eu moro. Como é que vocês começaram? Como é que foi a pesquisa? O que vocês têm de dica para poder fazer? Como é que vocês fizeram para se conectar? Marechal, foi demais. Aquele dia que era aniversário de Marechal, aí fizemos uma roda enorme. Gente, com os moradores. Tem que botar esse foi vídeo dia 1º de maio. No YouTube pra galera poder ver. Aquele vídeo foi demais. Acabei de ver que a Ana Célia, lá de Goiânia, tá online, deu um alô pra gente. Depois a gente tem que fazer um vídeo com elas, porque foi uma outra história muito louca. Fizeram passeio com a gente também. Cara, no centro da cidade. A gente fez quase um Airbnb com eles. Aqui em casa. Foi bom, foi maravilhoso. Foi Ganhamos muito amigos legal, foi. Pro resto da vida. Foi uma história muito bacana essa história. Mas aí a gente convida ela Depois pra vir a gente falar. vai falar sobre isso. Então, uma das coisas que a gente quer falar também, além de poder ajudar as pessoas aí, é quase uma consultoria para quem precisar de ajuda, o que a gente souber, a gente com muita humildade vai poder trocar essa informação. Não só isso, mas assim, falar sobre essa possibilidade dessas novidades e dizer que a gente, nesses nossos encontros de quarta-feira, a gente vai trazer pessoas que já fizeram, pessoas que já fizeram roteiros, ou pessoas que são guias, ou moradores do local, e aí eles vão contar a história deles. Eles é que vão contar como foi o passeio, como é que o local está, qual é a perspectiva que se tem, criar essa troca, mas poder usar aqui o Guiadas Urbanas para não deixar o projeto parar. É fazer acontecer. A gente vai fazer 2 roteiros, tenho 2 roteiros aqui para a gente poder fazer um tour virtual, que vai ser bem diferente do que a gente tem visto, porque eu vou dar uma inovada, não vou falar ainda o que vai ser, mas a gente vai fazer um guiamento ao vivo. Então quem tiver, a gente vai combinar aí e a gente vai fazer num determinado horário. Acredito que não seja na quarta-feira. Eu vou conversar ainda, vou ver com a Carol como é que eu consigo estrutura para fazer. Eu vou fazer 2 bairros ao vivo, na situação que a gente está hoje, para poder mostrar para as pessoas o seguinte: como é que a gente tem que repensar essa nossa forma de se relacionar com a cidade e com os moradores. Porque o maior ativo que a gente tem nos nossos passeios são os moradores, né? Acho que o mais importante é esse, é o morador local e o turista que vem visitar a cidade. Então a gente vai começar a pensar em como fazer isso. Então, assim, a gente quer divulgar
essa agenda e essas possibilidades. O que mais você quer falar? Você quer falar sobre Não, eu tô algum... vendo os comentários enquanto você fala. Você quer falar sobre algum produto que você Falta está em 5 mente? minutos. Produto? Como assim? Não pode falar. A gente tem uns produtos que já estão, né? Assim, tem as camisas. Eu tenho que criar lá na página do Instagram, né? E guiadas no Facebook também, que ainda não fiz. A gente vendeu mais durante os nossos passeios, mas a gente tem umas camisas próprias que a gente chama de camisas identitárias do subúrbio, né? Então, nessas camisas a gente tem alguns elementos que te remetem a memórias, a lembranças de práticas suburbanas, de lugares suburbanos, enfim. Essa que viu usando é de Quintino, que é de São Jorge. São Jorge. De São Jorge. Quintino é subúrbio. E aí a gente tem várias. Tem essa aqui é do projeto do Guiadas Urbanas nas Escolas, que eu ainda vou falar também. Quero muito poder fazer um ao vivo, uma live, falando sobre esse projeto. Trazer as crianças que participaram para dar. Falei pra Bruna, Bruna, entra lá que eu vou falar de você. Falando de você de novo, Bruna. Bruna é minha pupila. Foi bacana. Ela ficou durante muito tempo com a gente, né? Sim. Acompanhando a gente no nosso projeto. Sim, Isabela, bem por aí. Gente, podem ficar à vontade. Aqui no Instagram, Denise, ele tem mais 5 minutos. Então, assim, ele vai terminar aqui. A Vanessa entrou. Um beijo, Vanessa. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai terminar aqui e vai ficar com o Face. Então, vocês que estão no... Sim, a gente vai continuar no Facebook. Vocês que estão no Instagram, vocês passam pro Face, podem mandar as perguntas de vocês, e vocês que estão no Face, fiquem aí pra gente poder interagir, que eu acredito que no Face a gente vai ter mais liberdade, porque aqui a gente tem que fechar para poder salvar. Sim. E seguir. Então é isso, gente. Olha, eu acredito que eu possa ter tirado as dúvidas de vocês. Aqui não tem nenhuma perguntinha, não? Aqui, ó? Não. Ah. As pessoas estão fazendo comentário na transmissão. É por isso que a gente... já aprendi uma coisa nova. O quê? A gente precisa... A Paula Helena entrou. Rafael, a gente precisa Paula pedir Eliane, pessoas... parceirona, fotógrafa, fez várias fotos dos nossos projetos, assim, várias situações. Um beijo, Paula Eliane. Gente, são muitos parceiros, né? A gente tá aprendendo cada vez... Olha o Pedro! Chegou tarde, mas a gente vai continuar lá no Facebook. Vamos pro Facebook, a gente vai continuar Pedro, essa conversa lá. Argilando. Uma ONG de voluntariado maravilhosa. Eu posso dizer que eu faço parte, porque a hora que precisa de mim, eu tô aqui. Então, esse próximo passeio que a gente vai fazer, ele vai ser virtual. Vai ser um tour virtual. Aí, tá perguntando sobre isso. Isso, a gente vai fazer. Gente, ó, tem 3 minutinhos para poder fechar. Eu acho que tá num tempo bacana pra gente poder fechar aqui no Insta, Genilson. E aí, se vocês tiverem tempo, tiverem disponibilidade, quiserem vir pro Facebook, eu já tô aqui no Facebook, vou posicionar a câmera numa posição melhor aqui. A gente experimentou desse jeito, que era uma coisa que a gente queria fazer para poder testar. Sim. Tá dando certo. Então, se tiver, gente, quero fazer transmissão ao vivo, como é que eu faço? Me ajuda. Vamos lá, vamos interagir. Tá bom, então vamos salvando aí, vai salvando esse vídeo. Eu vou salvar, gente, eu vou beijo fechar. Pra todos que estiveram presentes. Beijão. Até que de repente só deixou ligado, ficou ouvindo porque estava na aula, como eu sei, né? Que o Carlos botou ali. Muito obrigada de verdade, viu? Um beijo grande no coração de vocês. E a gente espera ver vocês o mais rápido possível. Assim que Deus permitir, nós vamos Tamo lá, tamo aqui no Face. Vamos pro Face agora. Tchau, tchau, gente. Beijão. Tchau, tchau.